Então, continuando a playlist sobre economia brasileira, e eu estou gravando muitos vídeos como forma introdutória nesta playlist, né? Porque economia brasileira é uma playlist, uma subplaylist, na verdade, de uma playlist geral sobre economia. E aí, para eu tentar entender a economia brasileira, eu não sabia exatamente por onde começar, apesar de eu ser um economista, né? Para você ver como faltou isso na graduação. E também eu devia ter estudado mais, né? Mas eu não sabia exatamente por onde começar. Mas aí eu resolvi começar entendendo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a famosa CNAE, né? Temos a CNAE 2.0, a versão 2.0. Esse documento é disponibilizado pelo IBGE. Você consegue, se você colocar no Google lá, CNAE 2.0 IBGE, vai aparecer um PDF com essa capa aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma capa laranja, né? IBGE aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu aproximo, ver se ele foca. Acho que não vai focar. Caramba, peraí, aqui, ó. Oxi. Ó, tá vendo? Então eu estou seguindo a ordem textual deste documento, que é enorme. Então eu achei melhor começar dessa maneira por conta de que toda a economia brasileira é organizada a partir disso aqui, né? Então toda empresa, inclusive quando ela vai passar por um processo de abertura de empresa no escritório de contabilidade ou não, fora do escritório você também pode fazer, geralmente você precisa definir a KNAI, né, da empresa, que pode ser mais de uma inclusive. Então a atividade que aquela empresa está envolvida, ela tem que ter um correspondente na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Ou seja, de modo geral, todos os números lá do site do IBGE, que é um site bem complexo de mexer, mas muitos economistas precisam saber mexer naquilo, ou mexer naquelas informações, trabalhar aquelas informações para conseguir gerar as suas informações, né? Então, precisam trabalhar aqueles dados do IBGE para gerar as suas informações econômicas. Então, toda aquela base de dados, todas elas, na verdade, estão, aquelas que envolvem economia, estão relacionadas com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E, então, estou construindo essa playlist com base nisso, introdutória. Depois que eu terminar isso aqui, daí eu pretendo analisar setor por setor e progredindo aos poucos, né, a construção dessa playlist. Atualmente, eu estou no tópico sobre o quê? Hoje quero tratar sobre notas explicativas. Já tratei sobre introdução, histórico, uso da KNAI, gestão da KNAI, padronização internacional, revisão 2007, natureza e escopo da KNAI, princípios da construção da KNAI, estrutura e sistemas de código, que foram 3 vídeos, né? Eu concluí no vídeo passado. E hoje, então, notas explicativas 1.5. Vamos lá para a página que está lá para baixo. Antes de entrar mesmo no tópico sobre notas explicativas, que não é tão longo, dá para concluir no vídeo de hoje, preciso apenas mencionar, né, que toda a Classificação Nacional de Atividades Econômicas possui um número, um código. E esse código, ele basicamente tem 5... ele é apresentado em 5 partes, vamos dizer assim. Então você tem a seção, a divisão, o grupo, a classe e a subclasse. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então A01, 01, 101, 11, 301, 11, 3/01. Cara, esse número aqui significa o seguinte: o A da seção é uma agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. A divisão 01, agricultura, pecuária e serviços relacionados. O grupo 01.1 significa produção e lavouras temporárias. Classe 01.11, hífen 3 significa cultivo de cereais. E subclasse 01.11, hífen 3/01 significa cultivo de arroz. Então, uma empresa que no campo tem o cultivo de arroz, ela tem que ter necessariamente essa numeração. E tudo que ela gera lá de informação contábil, que acaba na mão do contador, acaba indo parar na mão do fisco, também acaba parando na mão dos governantes também, de um jeito ou de outro. Você entende a importância de entender, então, um pouco sobre essa classificação aqui? Isso aqui eu já não sabia, agora eu já sei, né? E, bom, então a seção, ou seja, o primeiro nível, são 5 níveis, né? Primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto. O primeiro nível, ele tem 21 agrupamentos, sendo que esses agrupamentos eu já mostrei no vídeo passado, mas eu vou repetir aqui. Então a seção 1, no nível 1, né, a seção A se refere à agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Seção B, indústrias extrativas. Seção B, indústrias de transformação. Seção D, eletricidade e gás. Já estamos com 4 minutos. Seção E, água, esgoto, atividades de gestão e resíduos e descontaminação. Seção F, construção. Seção G, comércio e reparação de veículos, automotores e motocicletas. Seção H, transporte, armazenamento e correio. Seção I, alojamento e alimentação. Seção J, informação e comunicação. Seção K, atividades financeiras de seguros e serviços relacionados. Seção L, atividades imobiliárias. Seção M, atividades profissionais, científicas e técnicas. Seção N, atividades administrativas e serviços complementares. Seção O,
ou a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, seção B, Educação, seção Q, Saúde Humana e Serviços Sociais, seção R, Artes, Cultura, Esporte e Recreação, seção S, Outras Atividades e Serviços, seção T, Serviços Domésticos, seção 1, Organismos Internacionais e outras instituições extraterritoriais. Então, toda a economia brasileira pode ser resumida nestas seções aqui. Bom, vamos finalmente começar o tópico do vídeo de hoje, notas explicativas. As denominações das categorias de uma classificação, por serem sintéticas, dão apenas uma indicação geral do seu conteúdo. As notas explicativas constituem-se em instrumento básico na interpretação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, cabendo-lhes definir o conteúdo e a abrangência de suas categorias, apontando os casos limites quando necessário e os casos de exceção quando existentes. No nível de classe e subclasses, as notas explicativas da CNAE 2.0 encontram-se estruturadas da seguinte maneira. Primeiro, comentário sobre o conteúdo central da classe ou subclasse é precedido pela frase "esta classe ou subclasse compreende", seguida da descrição do conjunto de atividades econômicas que fazem parte daquele agrupamento, ou grupamento. Segundo comentário. Comentário sobre os limites desdobra-se em dois, iniciando com a frase "esta classe ou subclasse compreende", também seguida de indicações ou exemplos de casos limites ou de atividades não diretamente associadas à denominação da classe ou subclasse, mas que estão nela compreendidas. Esta classe ou subclasse não compreende, seguida de indicações ou exemplos de atividades que, apesar de terem relação com a classe ou subclasse em questão, estão compreendidas em outro grupamento da CNAE, cujo código é então explicitado. E aqui temos um exemplo, vamos ver. O código é 23.20-6, significa fabricação de cimento. Ou seja, nós pegamos a parte final do código, né? Deixa eu ver. 23, só para eu entender, que eu também estou aprendendo, né? 23.20-6. 23.20, peraí, 23, calma. 23.20/6, tá. 23.20/6. São quantos dígitos aqui? Deixa eu ver. São 5 dígitos. 5 dígitos refere-se à classe, né? Não é a subclasse ainda mais específica. Então é a classe. Lembrando, são 5 níveis, né? Seção, divisão, grupo, classe, subclasse. Então, classe. Que nesse caso é o quê? Para finalizar o vídeo de hoje, isso aqui, né? Fabricação de cimento. É uma classe mesmo, ó. Esta classe, a nota explicativa diz o seguinte: esta classe compreende a fabricação de cimento de todos os tipos, hidráulicos, Portland, alumínios, etc. Esta classe compreende também a fabricação de clinker. Esta classe não compreende a fabricação de cimento refratário, 2341.9 é a classe correta disso. E a fabricação de cimento odontológico, que daí é uma outra classe, 32.50-7. As notas explicativas da CNAE 2.0, incluindo na parte 3, desta publicação referem à descrição dos conteúdos das seções, das divisões e das classes, e, em alguns casos, dos grupos. As notas explicativas das subclasses da CNAE 2.0 estão na publicação específica para estas categorias. Podem também ser consultadas nesse endereço, né, ibge.gov.br/concla. Cara, eu tô achando bem interessante construir essa playlist aqui, introdutória do entendimento da economia brasileira com base na CNAE. Não sei se estou fazendo correto, estou acertando isso, mas é o que eu consigo fazer de melhor no momento, de forma bem básica mesmo. No próximo vídeo, então, vamos tratar sobre atividade econômica em unidades estatísticas, definição de atividades e um texto gigantesco, talvez tenha que fazer parte 1 e 2. No vídeo passado, então, parte 3, sobre o quê? Sobre estrutura e sistema de códigos da CNAE. Eu fico por aqui. Todo sábado um vídeo sobre economia brasileira de forma bastante introdutória. Valeu!